Olá, eu sou Lia Salgado, tudo bem? O vídeo de hoje é específico para quem está estudando para concurso, Enem e outras provas. O desafio é conseguir estudar uma grande quantidade de matérias de forma equilibrada e produtiva. Bora lá ver como fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é preparar um calendário do mês que está começando. Ou quando a gente faz isso adequadamente, no final de um mês, você vai preparar o calendário do mês que vai começar. A gente está fazendo aqui o mês de novembro. É importante colocar cada dia da semana, do mês, para você saber se tem algum feriado, alguma situação que vai mudar o seu planejamento. Então, em novembro a gente teve feriado do dia 2 e isso pode alterar a sua vida, ou porque você não vai trabalhar e pode usar esse tempo para estudar, enfim, ou porque você está com criança em casa e não vai poder estudar porque as crianças estão em férias, estão sem aula, isso fora da pandemia, claro, né? Em seguida você vai marcar os seus compromissos fixos. A gente está simulando aqui uma pessoa que trabalha todos os dias da semana. Nessa planilha, a gente não precisa fazer um horário tão detalhado, porque isso já está na planilha semanal, como a gente viu no vídeo anterior, no vídeo de planejamento pessoal. Aqui o que importa para a gente são os horários que vão ser dedicados ao projeto, e é isso que a gente está vendo aqui em amarelinho. Antes de começar a fazer isso, eu gostaria de deixar 3 alertas. É importante sempre você escolher o melhor horário para a pior matéria, seja o melhor horário do dia ou o melhor horário da semana. Outra coisa, sempre que possível, alterna matéria de exatas com matéria de linguística, que seriam português, direito e outras. Porque com isso você ganha produtividade, é como se você estivesse malhando um grupamento muscular e enquanto esse descansa, você malha o outro. A gente, quando trabalha linguística exata, está usando áreas diferentes do cérebro. E o outro aspecto importante é que você deve colocar o seu time de matérias todo ou na semana, ou na pior das hipóteses, na quinzena, para que você não esqueça o que você já estudou. Então, aquele papo de, eu prefiro estudar uma matéria até o fim para depois pegar outra. Imagina, a gente aqui tem 6 matérias. Se a pessoa estuda, sei lá, 1 mês, 2 meses, cada uma, vai levar 6 meses ou 1 ano para voltar para a primeira matéria, já vai ter esquecido tudo, então não funciona. As suas matérias são um time de jogadores, todos eles estarão em campo no dia da prova, você precisa treiná-los todos simultaneamente, dando mais atenção e prioridade para aqueles que são piores, porque no dia da prova você não pode escolher, entra todo mundo em campo. O passo 4 é o momento da gente qualificar as matérias. Você pode fazer isso de várias formas. Para facilitar e para visualizar com bastante clareza, eu proponho essa tabela. Aqui você vai dizer cada matéria que você está estudando. Então, no nosso exemplo, a pessoa está estudando as matérias básicas da área fiscal. Claro que existem outras matérias que podem compor esse básico, mas essa pessoa começou, essas são algumas das básicas, depois a pessoa pode incluir outras. E aí, o que você vai definir aqui? Por exemplo, em português, qual é o nível de dificuldade para você? Vamos supor que o seu nível de dificuldade em português é médio, porque tudo aqui está variando de 1 a 3, tá? Qual é o tamanho da matéria? É uma matéria longa, né? A extensão do conteúdo. E como você está no andamento? Vamos dizer que você já avançou um pouco, está ali pelo meio da matéria, tá? Aqui no caso tem que ter cuidado, porque o 3 é quando você está no começo da matéria, porque é o nível de prioridade que vai ter, tá? Se você está no começo, a prioridade é 3. Se você está no final, a prioridade é 1. Então, só cuidado aqui com o andamento da matéria para não ficar ao contrário. Direito constitucional. Vamos dizer que para você tem um nível de dificuldade médio. A extensão do conteúdo é um conteúdo longo. Direito constitucional é uma matéria longa.
E o andamento, vamos dizer que você está no início, então a prioridade também é 3, tá? Direito administrativo, o nível de dificuldade é 1, não é uma matéria muito complexa. A extensão é média, não é nem tão grande nem tão pequena. E o andamento, digamos que você está mais ou menos no meio, já não está bem no início, mas também não está terminando. Direito tributário, o nível de dificuldade médio, 2. A extensão da matéria, 2 também, uma matéria relativamente longa, mas não bizarramente longa. E o andamento, vamos supor que essa pessoa está já no final, então a prioridade é 1, porque ela já está acabando essa matéria. Contabilidade, nível de dificuldade 3, isso é para você, tá? É de acordo com a sua facilidade ou dificuldade em cada matéria, isso não é pré-estabelecido. A extensão da contabilidade é uma matéria longa. E o andamento, vamos supor que você está bem no início da contabilidade. Matemática financeira, vamos supor que você acha muito difícil, mas é uma matéria que não é muito longa. A gente pode colocar como 2. Não é uma matéria pequenininha também como ética, por exemplo, mas é uma matéria que não é enorme. E vamos dizer que você já está aí pelo meio do conteúdo. Com isso, o que a gente vê aqui? Qual é a matéria que vai ter que ter mais prioridade na distribuição de tempo? Contabilidade, que está com 9. Depois a gente tem Direito Constitucional com 8, Português e Matemática Financeira com 7. Isso não é que tenha que ser tão preciso, mas então acho que fica bem evidente que contabilidade tem uma prioridade maior, Português constitucional e matemática financeira é uma prioridade nível médio e administrativo e tributário tem uma prioridade mais baixa. E lembrando, mais uma vez, não é que isso seja determinante, é para você, no caso, por exemplo, tributário é uma matéria muito importante, mas essa pessoa já está no fim, então a prioridade dela em termos de andamento é 1, porque ela está quase acabando, então só por isso que ficou com uma prioridade menor. E aí a gente vai agora, com base nessas prioridades que ficaram claras aqui para você, a gente vai passar para o passo 5. Então, olhando para essa planilha, a primeira coisa que me chama atenção é que a gente tem 5 períodos de estudo na semana, 6 matérias. Nenhuma delas é uma matéria pequena, nem muito simples. E ainda temos contabilidade com prioridade total. Então, se a pessoa está estudando para a área fiscal, eu acho que é bem razoável criar novos períodos de estudo. E aí eu faria isso aqui, incluindo sábado, manhã e tarde como período de estudo. Ainda é bem tranquilo, dentro daquilo que a gente tinha falado, é um estudo que começa, faz de 9 a meio-dia, depois de 2 às 5, e a noite está tranquila e domingo também. Se você quer passar no concurso, eu acho que dá tranquilamente para fazer esse plano. Então, como contabilidade é prioridade, e sábado é o dia que a gente tem mais períodos, eu já jogaria contabilidade aqui no sábado. E vou colocar também num dia da semana, mas considerando aquela situação de alternar, eu não boto, e como a gente só tem 2 de exatas, que são contabilidade e matemática financeira, eu tendo a colocá-las aqui no meio da semana. Começar a semana com uma de linguística. Vamos supor que essa pessoa não gosta muito de direito constitucional, então vamos começar a semana com direito constitucional. Podemos colocar a contabilidade na terça, a gente já vai estar alternando. Podemos colocar para agora uma de linguística de novo, pode ser português. Vamos para uma de exatas, né? Sempre alternando. E aqui sobrou de exatas seria matemática financeira. E aí da nossa lista sobrou direito administrativo, que ficaria aqui na sexta-feira. Tributário, super importante também. Então, a gente terminou igualando a prioridade das outras matérias.
mas não é tão grave. A gente deu uma prioridade máxima para contabilidade. Acho que é um planejamento que pode se manter desse jeito aí por 1 mês, 2 meses. E aí, por exemplo, matemática financeira não é uma matéria muito grande, então com 2 meses de estudo, talvez ela já esteja acabando. Aí talvez possa colocar a matemática financeira semana sim, semana não. E aí dá para dobrar também o constitucional, além da contabilidade, que é uma matéria longa pra caramba. Porque administrativo não é tão complexa, português não é longa, mas não é tão complexa. Então, eu acho que quando matemática financeira já estiver mais tranquila, colocaria semana sim, semana não. Na semana não, teria constitucional. Então, na quinzena, teria 3 tempos de constitucional e 1 de matemática financeira, considerando a quinzena. Mas isso daqui a uns 2 meses. Por enquanto, eu acho que esse é um plano bem bacana, tá? Eu só quis falar dessa possibilidade para você entender que, por isso é importante ter o mês todo, porque você pode usar esse manejo de colocar uma matéria numa semana da quinzena, fazer semana 1, semana 2, entendeu? Agora vamos pensar naquela pessoa que que era a planilha 2 do vídeo de planejamento semanal. A pessoa tem todo o tempo do mundo para dedicar aos estudos. Adianta eu pegar e colocar 3 matérias por dia, todos os dias? Por enquanto, não. No primeiro mês, pelo menos nas 2 primeiras semanas, eu faria isso aqui, ó. Colocaria estudo de segunda a sexta de manhã e na segunda semana, aí eu já colocaria assim, manhã e tarde. Mas é uma coisa que a pessoa vai ter que observar se isso foi possível, se ela conseguiu render. Depende do quanto a pessoa está precisando ou desejando estudar. Então, de novo, por isso é importante, tá? Que ela faria também 2 turnos. Por isso é importante fazer o mês todo, porque você pode visualizar e não ficar pensando no meio do mês, será que já dá? Não, você já faz um plano. E aí você vai ver se esse plano funciona ou não. Dentro daquilo, não vai botar sábado? Não, essa pessoa já vai estudar a semana toda. Então, deixa sábado e domingo liberadérrimos. Então, mantendo aquela mesma tabela de prioridades que a gente fez, a pessoa teria 6 matérias para 5 períodos de estudo no início. Bem, para não embolar, eu acho que eu faria isso aqui. Na semana em que a pessoa está estudando só de manhã, estudaria no sábado também, para que pelo menos possa ver todas as matérias. E aí a distribuição já é mais pela simpatia da matéria, quer começar com qual, mas sempre colocando contabilidade e matemática financeira entre matérias de linguística. Para a gente não complicar, faria uma coisa bem parecida. Então, começaria a semana com constitucional, alternava com contabilidade no dia seguinte, português, pode ser direito administrativo também, poderia ser, faz muita diferença. Aqui entraria português, matemática financeira para alternar. Na verdade, vou fazer uma troca aqui. Em vez de português, eu colocaria direito administrativo. Porque só para não deixar 2 direitos em sequência, eu colocaria português aqui. E no sábado entraria direito tributário. As 6 matérias estão aqui. Na segunda semana, repetiria exatamente a mesma coisa. É claro que essa pessoa pode, por exemplo, em vez de estudar aqui 3 horas, que provavelmente não vai conseguir, pode estudar menos, 2 horas, ou pode estudar, enfim, o tempo que aguentar e depois botar de tarde mais um pouquinho. É uma preparação de atleta, vai ampliando conforme vai suportando. Quando chegar aqui, 15 dias depois, se já for possível, se não, fica assim o mês inteiro e aí no mês seguinte, em dezembro, começa já com essa planilha com 2 horários de estudo por dia.
Agora, a gente já tem uma situação bem mais interessante, 10 horários de estudo na semana, sendo que a gente precisa de prioridade máxima para contabilidade e uma prioridade segunda para português, direito constitucional e matemática financeira, né? De acordo com a situação, considerando que a pessoa já avançou mais em algumas matérias. Eu vou tentar colocar 3 de contabilidade e vou colocar 3 turnos de contabilidade, 2 de matemática financeira, 2 de constitucional e 2 de português, que não daria. Eu gostaria de colocar português, constitucional e matemática financeira com 2 turnos, mas vai estourar. Precisaria de mais um turno para fazer isso. Que também podemos fazer. É uma alternativa. E aí, então, assim, o que eu quero que fique claro é que é um jogo de empurrar quadradinho. Depende do seu nível de comprometimento, do seu interesse de andar mais rápido e de quanto você suporta, né? Porque isso também não adianta querer botar 50 mil horas de estudo e você não estudar nada, ficar desesperado ou até desistir do projeto. Então, uma coisa que pode ser interessante é isso aqui, ó. Colocar mais um períodozinho no sábado aqui. Aí fica lindo, porque aí eu posso botar a contabilidade 3 vezes na semana, e aí a pessoa tem que ver, estuda melhor de manhã, estuda melhor à tarde. Então vai colocar a melhor matéria no horário que é mais difícil e a pior matéria no horário que a pessoa está bem disposta. Vamos supor que essa pessoa acorda cheia de disposição, então colocaria a contabilidade aqui, segunda, quarta e sexta. Então, o que era prioridade total, a gente está dando. Aí temos português, constitucional e matemática financeira, com 2 horários cada uma, né? Se a gente já tem contabilidade aqui, a gente pode alternar com português. Então, já temos 2 de português. Temos que colocar matemática financeira com 2. Pode colocar aqui também, ó. Fica bem interessante. Alterna no dia, tá vendo? Alterna a área do cérebro. Então, a gente está com 3 de contabilidade, 2 de português, 2 de matemática financeira. E outro que eu queria colocar 2 é constitucional. Colocaria, pode ser aqui, está alternando com contabilidade, está ok. E aí ficou faltando direito administrativo e direito tributário. Pode colocar direito administrativo aqui. E deixa o tributário sozinho no sábado, que também é uma matéria super nobre para a área fiscal. Então, essa é uma distribuição sensacional, que está respeitando o que a gente descobriu no passo 4, tá? Contabilidade com prioridade total, em seguida, de acordo com o tamanho da matéria, facilidade ou dificuldade e o quanto você já avançou, a gente estabeleceu que português, constitucional e matemática financeira teriam uma prioridade 2, então eu estou com 2 períodos para cada um deles, português, matemática financeira e constitucional, e administrativo e tributário não é pela importância da matéria, tá? É importante frisar isso, foi de acordo com aquilo que a gente verificou no passo 4. Porque tributário, por exemplo, a pessoa já avançou bastante, já está praticamente no final, só por isso é que pode ficar com tempo 1. Se tivesse bem no início de todas, aí não. Tributário é uma matéria longa, complexa, ela estaria também numa prioridade 2. Matemática financeira, por outro lado, seguindo isso aqui, rapidamente vai chegar no fim da matéria. Então, daqui a pouco já pode tirar da prioridade, como a gente estava conversando, e aí coloca outras matérias, vai incluindo matérias novas. Então, essa é uma ideia do que seria um planejamento bacana, e eu acho ok, assim, para a pessoa não estudar à noite, ficaria com um turninho na manhã de sábado, é bem bacana ainda, acho que funciona bastante bem. Dá para levar isso aí um tempo também, para depois começar a incluir novas matérias. Aí já bota o que acontece com a sequência, dando esse gás todo nessas matérias que estavam mais atrasadas,
Em dezembro, já passa contabilidade para 2 vezes só, pode passar matemática financeira para 1 vez só na semana. Então, com isso, vai poder incluir novas matérias. Ou aí, se o tributário ficou mais atrasado, deu em relação às outras, dobra o tributário. Então, isso é uma coisa viva. A cada final de mês, você olha para a sua planilha, tem que cada dia marcar o que você fez e o que você não fez. Se não funcionou, dá um X para você saber também o que está. Não adianta ficar na idealização. E aí você prepara para o mês seguinte, já de acordo com... Faz de novo aquela prioridade matérias, preenche aquela planilhinha para você ver, não, essa aqui já está tranquila, já posso diminuir o tempo. Claro que aquela tabela não é obrigatória, é só uma forma de você visualizar com mais clareza como você está, qual a importância que aquela matéria tem na sua prioridade de estudo. Quando sair o edital, isso muda, porque aí conta também qual é o número de pontos que aquela matéria vai valer na prova, né? Então já é uma consideração um pouco diferente.